Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Roberta. E boa tarde, Lívia. Vocês estão bem? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vanessa. Vocês estão bem? Como estão? Então, vamos ver se tem mais alguém. Então, deixa eu começar conversando com vocês. Vejam, hoje, semana passada, na última semana, como eu disse a vocês, a gente encerrou os conteúdos do quarto bimestre. A gente está entrando no mês de dezembro, há uma previsão que as aulas vão até janeiro, meados de janeiro, mas estamos esperando um documento oficial para saber como fica a situação. A partir de dezembro, como eu tenho agora muita coisa para fechar, tenho o CIEP, que eles pediram que eu refizesse, colocasse aquele período que proibiram a gente de colocar em dia, e eu encerrei o conteúdo. Então, a partir dessa semana, essa vai ser a minha última aula online. Eu vou revisar 2 conteúdos que eu considero, assim, um dos mais importantes de arte. E a partir dessa semana, eu vou ficar toda semana, eu fiz a conta, acho que são umas 12 atividades que eu passei ao todo. Toda semana eu vou colocar 2 novamente. Só vai fazer quem não fez. A pessoa que fez não precisa fazer mais. É uma oportunidade de reensino. Porque tem alunos me pedindo, professor, eu posso fazer as suas atividades? Se a pessoa fizer todas agora, eu não tenho condição de acompanhar e corrigir. Então, eu vou enviando, toda semana eu vou colocando 2. Se a pessoa fez, não faz. Se a pessoa não fez, faz. Quem já fez tudo? Que bom! De minha parte, esse ano você está de folga. Aí alguns alunos perguntam, professora, boa tarde, Luísa. Professora, como fica a situação da gente? Estamos esperando ainda uma portaria para ver como é que fica a situação. Quem está do segundo para o terceiro, do primeiro para o segundo. Eu acho que eu já comentei com vocês, tem aquela possibilidade de tornar um ciclo, o ano que vem ter uma revisão do primeiro, depois uma avaliação e depois continua no terceiro. Estamos esperando. Até as 3 semanas que está para sair essa portaria, esses dias devem sair. Quando sair, a gente descobre, assim como eu, assim como vocês, a gente descobre como fica. Mas até então, vocês sabem que em arte, de minha parte, eu concluí o conteúdo. Então, quem fez tudo, não vai precisar fazer mais. Quem não fez, por alguma razão, deixou de fazer alguma, vocês acompanham lá no Google Sala de Aula, sabe o que foi feito ou não. Quando eu reenviar, que eu vou reenviar mesmo, a pessoa só vai fazer se não fez. Eu já tenho anotado, quem fez, eu já tenho anotado tudo. Mas aí, se você não fez, faz novamente. Aliás, faz, né? Não faz novamente, faz. Se você fez, não precisa fazer novamente. Tá ok? Entendeu? Alguma dúvida de vocês? Tranquilo? Diga, Bruno. As mesmas, a mesma. Na mesma que você já fez, é a mesma. Eu vou pegar, você vai ver que vai chegar uma notificação, porque eu vou pegar a mesma atividade lá, vou colocar uma nova data e reenviar, mas eu vou colocar um aviso. Só precisa fazer essa atividade quem não fez anteriormente. É uma oportunidade que eu vou dar esse mês para as pessoas que não fizeram. Porque se eu continuar fazendo para todos, eu não dou conta. E assim, eu já trabalhei, você já estudou, você já fez todas as suas atividades. E também é justo que você conclua que você já fez e quem não fez, faça. Não é verdade? É o justo. Quando a gente está no ano letivo normal, quem passa por média não sai antes? Quem fica em recuperação fica um pouquinho mais. É mais ou menos é mais ou menos isso. Porque assim, a gente sabe que não vai ter prova agora, esse final de ano, né? Se tiver alguma prova com vocês de avaliação, alguma coisa, é uma prova diagnóstica e o ano que vem. Esse ano a gente vai terminar assim, ao menos quem está no primeiro e segundo. Terceiro, ele tem que resolver a situação de quem está no terceiro, né?
Mas primeiro e segundo, até onde a gente saiba, não há uma definição ainda em relação a isso. Então, quem terminou agora, que cumpriu o conteúdo programático todo, eu não vou estar mais prendendo, eu vou agora só fazer as atividades com quem não fez. Aí hoje eu vou fazer a revisão com vocês sobre o realismo, que a gente estudou de forma remota, e à medida que eu for falando das características do realismo, eu vou reforçar e falar sobre o romantismo. Que é interessante porque vocês veem isso em literatura, mas a gente também estuda a arte realista e a arte romantista, que eu acho que é um dos conteúdos, assim, que mais são importantes no segundo ano. E os demais, a atividade que eu fazia remota, quem fez todas sabe, né, que falta fazer alguma. Sempre tinha um texto de apoio, sempre tinha um vídeo, eu não passava a atividade do nada, sempre tinha alguma coisa para a pessoa estudar. Então, quem não fez, vai ter a oportunidade de fazer. E quem fez, tá de boa. Se preocupa só com o que falta fazer. Tá ok? Vamos começar, porque tá sempre assim mesmo, né? Poucas pessoas participando. Quem está presencialmente, nas aulas presenciais, eu disse a mesma coisa, eu estou indo para a escola, eu dou a revisão, algumas eu imprimo até, que eu terminei também semana passada, então eu imprimo a atividade do Google Sala de Aula, explico, mas aí, quem já fez, faz se quiser, presencialmente, os que estão presencialmente. Quem não fez, é a hora de ter a oportunidade de fazer, para aqueles que não estavam sem internet, ou que por alguma razão não conseguiram fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar sobre o realismo, vamos para uma enquete. Quero a participação de vocês, porque eu fico sempre falando sozinha aqui. Então, vamos falar, Roberta, Nívia, Vanessa, Fernanda, Luísa. Só quem fala de vez em quando é Bruno. Quando se fala em realismo, vocês lembram de uma palavra? Rapidinho, digitem aí. Machado de Assis. Os demais? As demais. Lembram de quê? Realismo. Lembram de quê? Realidade. O que mais? Oposição às ideias românticas, certo? O que mais? Mais alguma? Mais alguém? Alguma ideia diferente? Todo mundo concorda com o que eles disseram? Luísa? Vanessa? Algo cultural. Algo cultural. Como assim, Vanessa? Algo cultural? Em relação ao quê? A cultura de quê? Os quadros? O quê? Música? Ou você está se referindo ao movimento realista? Que, embora o realismo tenha de tudo isso. Vamos lá, deixa eu ir para o slide para dar mais ideias quanto a isso. Realismo. Todo mundo vendo? Ok, então vamos lá. Primeiro, vamos para o movimento, né? Como o Bruno falou, né? Durante a primeira metade do século XIX, enquanto se tinha o neoclassicismo e o romantismo, surgiu aí o realismo. Força que iria dominar até a metade do século seguinte, né? E começou lentamente a aparecer, em oposição justamente àquelas ideias clássicas e do romantismo. Então, vamos lembrar, o que é que tinha no romantismo? Quando alguém fala assim, fulano é uma pessoa romântica, a gente dá uma ideia de que é uma pessoa sonhadora, né? Que ela parece que não pisa no chão, que ela não é realista. Ela acredita que as coisas são meio fantasiosas. E o realismo tinha um pouco disso. A ideia de que como é que eu vou dizer? A idealização, principalmente a idealização do amor, né? Como se o amor fosse perfeito. A mulher, no romantismo,
ela é vista como ser intocável, né? Perfeita, toda empoderada. Já no realismo, não. As pessoas têm defeito, as mulheres têm defeito. Se a gente pensar no contexto geral, o romantismo, no período do romantismo, houveram vários movimentos de revolução, por exemplo, a Revolução Francesa, e tiveram esses ideais, né, os ideais de libertação, os ideais de fraternidade, igualdade, que muitas das coisas também ficaram no ideal, né? A realidade, como foi posta em prática, não foi tão romântica como foi pensada. Então, esse novo realismo, ele insistia na imitação precisa das percepções visuais sem alteração. O que é que os artistas desse movimento diziam? Eu quero representar a natureza como ela é, e não como ela deveria ser, ou querendo melhorá-la. Para eles não tinham que melhorar nada, eles tinham que representar a realidade. Então, se é para representar a realidade, vamos deixar de lado Deus, deusa, heróis de antiguidade. Por exemplo, se a gente pensar na literatura, aqui no Brasil, no romantismo, o índio ele foi visto como herói. Quando vem para o realismo, ninguém nem lembra mais quem é o índio. Vemos logo para as desgraças e para as coisas que acontecem aqui no Brasil, corrupção, aí vem para a questão de, se você for ler algumas obras, para quem gosta de literatura, a traição, né? Que o amor não é perfeito, né? Que muitas vezes há traição. Aí, se você gostar, você pode ler, por exemplo, O Crime de Padre Amaro, que é um romance português, mas é desse período. Aí ele vem mostrar que a igreja também, tida como perfeita, não é perfeita, porque um religioso que deveria, né, pregar só a fé também erra. Então, o realismo ele vem trazer isso, essa ideia de que as pessoas não são perfeitas, mas eu quero representar como as pessoas são. As coisas realmente são. Então, as características gerais: o cientificismo, a valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso, a expressão da realidade dos aspectos descritivos. Eles vão muito pelo que a ciência está dizendo, né, naquele momento, as coisas como são, os objetos como são, e eles passam a representar elementos, né, coisas do dia a dia, cenas do cotidiano. Nada de estar representando pessoas lá de nobreza e de tal, não. Pessoas do cotidiano, da vida real, trabalhadores. Na arquitetura, um marco para essa época que a gente tem até hoje foi a Torre Eiffel, foi desse período. Os arquitetos e engenheiros procuraram, né, responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. As cidades, né, que não exigem mais ricos, nem palácios, nem templos, elas precisam de fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais, moradia, tanto para operários quanto para a nova burguesia. E desse modo, em 1889, Gustavo Eiffel levanta em Paris a Torre Eiffel, que hoje é conhecida, né, como símbolo, né, da França, da cidade-luz. Um triunfo da engenharia moderna que ostenta seu esqueleto de ferro e aço sem alusões ao estilo arquitetônico do passado. E é interessante a história da Torre Eiffel, porque ela foi construída para ser uma coisa temporária. A ideia é que ela ia estar lá durante um tempo em exposição, em comemoração, mas que depois talvez fosse substituída. E ela acabou virando um símbolo da cidade que permanece lá até hoje, né? Todo turista que vai para Paris quer ver a Torre Eiffel. Na escultura se destaca René François, que foi um importante escultor francês. Desde criança demonstrou grande interesse pelas esculturas. Aos 13 anos de idade entrou para uma academia de arte para aprender os princípios básicos das artes plásticas. Interessou-se em estudar também, por conta própria, a anatomia humana, para utilizar os conhecimentos da elaboração em suas esculturas, e aos 18 anos de idade começou a trabalhar como modelador ornamentista, se especializando em esculturas de bronze. E Augusto Rodin, que não se preocupou com a idealização da realidade, ao contrário, procurou recriar seres tal como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos
assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do monumento significativo e de um gesto humano. Aí aqui a gente tem algumas esculturas que representam bem isso, né? A questão, né? Uma cena típica humana, né? O corpo aqui, o pensador, né? A pessoa que está sendo representada aqui como algo real, não como algo simplesmente idealizado. As características da pintura representam a realidade com a mesma objetividade com que o cientista estuda um fenômeno da natureza. Ou seja, o pintor procura buscar o mundo de maneira documental. Ao artista, como eu já falei para vocês, não cabe melhorar a natureza artisticamente, pois a beleza na realidade é tal qual ela é. Então, eles queriam representar a realidade como ela é e não simplesmente como deveria ser. A revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. E os temas da pintura normalmente eram a politização, né? A arte passa por um meio de denunciar a ordem social, injustiças. Tem que ter uma participação, né? Se não tiver, não é aula de Jeane. E meu filho quer? Mamãe está dando aula. O que você quer? Conta a mamãe, mas a mamãe está dando aula, meu filho. Agora você tem que ficar em silêncio para ficar aqui, viu? Pode ficar falando, não. A pintura social, denunciando as injustiças, as desigualdades, a miséria, os trabalhadores, a desigualdade social, né, entre os trabalhadores e a burguesia, né, o povo, né, como o povo vivia, né, e como os ricos, né, os políticos viviam. Oi. Tem que ficar calado para ficar aqui. Dê um oi. Dê um oi. Não, um oi é dizer assim, oi. Não. Foi, vai dar uma voltinha com a titia, vá. Não, não pode mexer aqui, não. Não, pode não. Vai escrever no caderno, no caderno, vá. Vai pedir um caderno lá, titia, para você escrever lá, vá. Vá, Arthur. Gustavo Gobet, né? Ele foi um dos pintores dessa época. E o homem, ele foi um homem de grande pragmatismo, desafiou o gosto convencional por pinturas históricas e temas poéticos, insistindo que a pintura é essencialmente uma obra concreta, uma arte concreta, e tem que ser aplicada às coisas reais de existência. Sua crença era, tudo que não aparece na retina está fora do domínio da pintura. Ou seja, ele só representava o que existia. E aqui, ele representava muito aqui os trabalhadores, né? Tá certo. Espera um pouquinho. Vai pintar com titia. Não, não mexa não. Isso aqui. Vai pintar com titia, vá. Os trabalhadores, né, cenas atuais, como aqui a gente vê essa lavadeira, aqui a gente vê um homem, né, em desespero, né, a imagem de desespero dele, a mão na cabeça, né, olhos esbugalhados. Jean-François foi um pintor romântico e um dos últimos fundadores da escola de Bazin na França rural e é conhecido como percussor do realismo, pelas suas representações de trabalhadores rurais juntos com Gauguin. Millet foi um dos principais representantes do realismo europeu, surgindo em meados do século XIX. Sua obra foi uma resposta à estética romana de gostos um tanto orientais e exóticos, e deu forma à realidade e à circunstância. E ele ficou conhecido por representar, né, trabalhadores em suas paisagens, no momento de descanso aqui, na cesta, ou trabalhando no campo.
Então, resumindo, o realismo é isso, realidade. Tanto na pintura, como na escultura, quanto na literatura. Vocês leram algum livro nessa pandemia? Eu lembro que teve uma atividade de arte que eu mandei para vocês lerem um livro de Aloysio Azevedo, O Mulato. Alguém leu? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele primeiro morre, conta o enterro dele, aí depois ele conta a vida. É interessante. Vocês sabem, assim, muitas dessas obras de literatura, elas têm filmes. Mas se você assistir o filme e você lê o livro, você vê que tem uma diferença grande, porque o filme vai ser a interpretação de uma pessoa, e quando você lê o livro, é você que interpreta. Tem o Curtiço também, que traz essa realidade, realismo, naturalismo, que tem essa característica de mostrar as pessoas como elas são, sem idealização, né, com defeitos, com suas qualidades, com suas nobrezas, né, enfim, com seus pecados. E eu acho, assim, eu acho na literatura, onde a literatura fica mais interessante é no segundo ano. Eu particularmente acho. Porque começa a ter uma coisa mais próxima da nossa realidade. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que não gostam, que preferem ler outra coisa, mas leiam de vez em quando um livrozinho clássico. No domínio público tem muitos livros que vocês podem baixar em PDF, de graça. Lê e depois pode excluir, apagar, não vai estar ocupando a memória do celular a vida toda, como algumas pessoas pensam. Ocupa até bem menos do que algumas fotos que muitas pessoas tiram, vídeos, mas enfim. Eu quero dizer que quando a gente quer, tudo é possível. Então é isso. Vocês têm alguma coisa a comentar, alguma coisa a perguntar? Essa aula é mais assim de ilustração, de revisão mesmo, do que a gente já viu, que tudo isso vocês já estudaram. E para dizer que a partir de agora a gente vai fazer esse trabalho. Já tomou a mamadeira, meu amor? Já? Todinha, você tá rápido. A gente vai fazer esse trabalho de quem não fez vai ter oportunidade de fazer e quem fez está de folga, tá certo? Algum comentário, alguma pergunta? Alguém quer ligar a câmera para tirar um print aqui de vocês lindos? Ou só Bruno que vai aparecer hoje na foto? Não, né? Não tem jeito não, Bruno, é só a gente. Tá certo, então. Então a gente fica por aqui, tchau. E a gente se vê em breve quando tudo isso passar. Tá certo? Ou o ano que vem, ou se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem entrar em contato no Google Sala de Aula que eu respondo. Demora um pouquinho, às vezes, mas respondo. Às vezes eu respondo até rápido, né, Bruno? Às vezes nem tanto. Foi coincidência. Nem sempre é assim, não. Foi coincidência. Tá certo, então, gente. A gente fica por aqui hoje. E é isso que eu já disse a vocês, tá certo? Eu vou postar aqui, aí vocês lembram, e quem é um colega seu que perguntar, eu vou colocar o aviso lá, mas tem alguns colegas de vocês que não leem os avisos que eu coloco. É por essa razão que eu estou repetindo as atividades, tá certo? Então, tchau.